Sejam todos bem-vindos ao programa 60 Minutos com Deus. Nós estamos iniciando o nosso programa com muita alegria. Desde já, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Acreditamos que vamos ter 60 minutos com Deus e vai ser, olha, maravilhoso aí no seu dia. Acredito que você vai sair deste programa realmente com a certeza de que Deus, Ele é o nosso amigo e Ele tem o melhor preparado para cada um de nós. No programa de hoje nós teremos um convidado muito especial, um missionário do nosso ministério, onde realmente vai ministrar o poder e a palavra de Deus no seu coração. No programa de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre maldições. Sim, qual é a raiz das maldições? Por que é que Jesus ele veio nos redimir de todas as maldições? E acredite que o que Deus tem para a nossa vida é bom, perfeito e agradável. Lembrando também que durante o decorrer do programa, você que nos acompanha pode fazer o seu pedido de oração através do WhatsApp que passa em rodapé. O DDD é 16 99115 0532. Entre em contato conosco, faça seu pedido de oração e nós vamos, no final, orar por você. Acredite mesmo que a nossa oração vale muito em todos os efeitos e Deus vai operar na sua vida através não só deste programa, como também do canal, do ministério e também da sua atitude perante Deus de ter fé, que tudo vai mudar para melhor. No nosso ministério, nós temos muitas ferramentas disponíveis para você usufruir, para você poder evangelizar. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos ficar por dentro de algumas ferramentas de evangelização disponíveis para você. Para você que gosta de filme, de séries, você gosta de maratonar, com aquele balde de pipoca do lado, com aquele cheirinho de manteiga derretida, saiba que nós temos uma ferramenta especial para você. Até mesmo para você que gosta de falar de Jesus para os seus amigos, para os seus conhecidos, para os seus familiares. O filme, quem é que não gosta de um filme? Seja lá ele como for, sempre é muito bom para dar aquela descontraída. E saiba que você, no nosso ministério, pode usufruir de várias séries, vários filmes. Nós temos um canal destinado 24 horas com filmes evangélicos, filmes que vai falar e vai levar a palavra de Deus de uma forma diferente, de uma forma mais espontânea e divertida, onde realmente as pessoas que receberem esses filmes, essas séries, realmente vão ver de uma forma diferente como é que Deus pode agir na vida dessas pessoas. Por isso, você pode acessar o site cinecoreacos.com e lá você vai ver os muitos filmes que nós temos disponível para você. Ou também você pode entrar no YouTube, no canal da Curiacos TV, e lá nós temos várias séries disponíveis para você, onde você pode evangelizar, não só, e também desfrutar. Coloca lá um filme para rodar, compra lá aquela pipoquinha e fala de Jesus às pessoas. Afinal, é um mandamento de Deus, nós irmos por todo mundo e pregarmos o evangelho a toda criatura. Decida mesmo ir por todo mundo, decida pregar o evangelho, é a melhor decisão que você pode ter na sua vida. Quanto mais você tiver o desejo no seu coração de tornar-se um abençoador, levar Jesus às pessoas, a nossa vida, a sua vida, nunca mais será a mesma. Então, decida realmente ser usado por Deus para evangelizar. E evangelizar é levar as boas novas. Evangelizar é levar Jesus. E Deus conta conosco para que nós possamos não só ganhar o mundo, como também o Brasil para Jesus. E decida fazer parte deste grande mover de Deus. Nós agora vamos para o nosso momento musical e aproveite para compartilhar aí o nosso canal, compartilhar que o programa 60 Minutos já começou e hoje nós vamos receber a vontade de Deus para a nossa vida. E agora vamos ficar com o nosso momento musical. Eu agradeço a Deus por mais um dia, pela nova chance que hoje se inicia. O bom da vida é viver, amar e ser feliz. Seja muito feliz. Semear e colher a cada minuto novas folhas, novas flores, novos frutos. O sol raiou e resplandece a esperança. É tempo de mudança. Olha,
cena 1, mais um dia. Ao abrir os olhos, a filmagem reinicia. Não há dublê para o ator principal. Não é ficção, o guião é real. O cenário nem sempre é favorável. Baixar a cabeça às vezes é inevitável, mas a fé é o gatilho da motivação. E acreditar que sonhar não é ilusão. Dia após dia produzindo uma nova história. Marcas, cicatrizes registradas na memória. Tristezas, alegrias, derrotas e vitórias. Episódios que marcam nossa trajetória. Despertar, levantar, resetar. O que passou, passou, bora lá recomeçar. Pois eu já decidi que serei protagonista nesta curta-metragem titulada Vida. Olha, mais um dia amanhecer. Olha, mais um dia amanhecer. Luz, câmera, ação, no seu foco não hesite. Olha o firmamento, a luz dos olhos, o tempo cronos segue lento no seu BPM. O tempo de Deus é diferente. Siga em frente, paciência na consciência que é difícil. O caminho é estreito, mas não é um labirinto. A coroa de um vencedor é moldada por espinho. Segue assim, de glória em glória, no sapatinho. Há tempo pra nascer, há tempo pra morrer, há tempo pra plantar, há tempo pra colher, há tempo pra nascer, há tempo pra morrer, há tempo pra plantar, há tempo pra colher. Despertar, levantar, resetar. O que passou, passou, bora lá recomeçar. Pois eu já decidi que serei protagonista nesta curta-metragem titulada Vida. Eu agradeço a Deus por mais um dia, pela nova chance que hoje se inicia. O bom da vida é viver, amar e ser feliz. Seja muito feliz. Semear e colher a cada minuto novas folhas, novas flores, novos frutos. O sol raiou e resplandece a esperança. É tempo de mudança. Olha, mais um dia amanhecer. Olha, mais um dia amanhecer. No programa de hoje, nós vamos receber um convidado especial. O missionário Lucas D'Agostini está aqui no nosso programa, representando o quê? Ribeirão Preto. Muito bem-vindo, muito Obrigado. obrigada por ter recebido e aceitado o nosso convite. Obrigado. Eu Vai que ser um agradeço. programa muito especial, vai ou não vai? Vai, com certeza vai. E o Lucas hoje vai trazer realmente a vontade de Deus para a nossa vida, né? Hoje o tema é realmente sobre a salvação e nós aprendemos que é a pérola mais preciosa que nós possamos ter na nossa vida, né? A nossa Exato. salvação. Exato. Coisa que dinheiro nenhum compra ou compra. Não, a salvação ela não tem um preço Sim. pago em dinheiro. É. O único preço que você tem que pagar é aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, tem um preço. Eu preciso tomar a decisão de aceitar a Sim. Jesus Cristo como meu Senhor, Uhum, como o Senhor da minha vida. E a partir daí, esse valor foi pago. exato. A minha salvação foi paga porque eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Exatamente. Nós sempre aprendemos que não é ali um preço monetário, né? Exato. Mas realmente é algo que vai muito além daquilo que nós possamos pensar ou imaginar. Mas hoje nós vamos aprender como tudo começou. E começou sempre lindo, maravilhoso, tudo perfeito. Deus criou o mundo perfeito. E até as pessoas lá em casa podem até achar algo impossível de imaginar. Como é que eu posso viver no mundo perfeito? Mas já existiu, Lucas, não já existiu? Sim, o mundo, quando Deus o criou, Sim. ainda na Bíblia, para aqueles que gostam de estudar a Bíblia, Tá vendo? logo lá no início, nos primeiros capítulos, mostra que Deus, quando criou o mundo, criou tudo perfeito. Exato. Tudo que existia era feito à perfeição que Deus imaginou para o mundo. E o homem depois também foi criado perfeito, porque ele foi Sim. criado à imagem e semelhança de Deus. Semelhança. Ou seja,
Toda a criação de Deus é perfeita. Mas aí, como o homem, ou seja, a humanidade, gosta sempre de dar ali o seu jeitinho, O jeitinho brasileiro, o né? jeitinho... O Adão acho que era brasileiro, então. Talvez era. Mas com isso, o que aconteceu? Sim. O homem, em um certo momento, desobedeceu a Deus, fez aquilo que não era para ter feito, e com essa desobediência, ele acabou se afastando de Deus e abrindo as portas do mundo para que o diabo pudesse entrar e se tornar, então, o Deus deste mundo, que é. E a palavra de Deus nos diz que o diabo, ou seja, o ladrão, não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Ou seja, toda a criação de Deus que foi feita perfeita, Sim. o diabo entrou para destruir completamente, para roubar tudo aquilo que Deus tinha dado ao homem e para matar. Que é o último ponto, que é, então, é matar, roubar e destruir. Acabar com tudo aquilo perfeito que Deus tinha criado. Sim. E nós já nascemos uma natureza pecaminosa, né? Esse pecado que Adão e Eva tiveram lá no paraíso tornou com que nós já nascêssemos uma natureza pecaminosa. Isso já é algo que faz parte de nós. Até mesmo uma criança, algo muito ingênuo, já começa a ser induzido a sempre praticar o mal. Não digo o mal que as pessoas às vezes têm o rótulo de pensar, matar, e eu vou matar alguém. Não. Às vezes no julgamento, às vezes naquele pecado. Isso é o abismo que nos afasta de Deus, não é? Exato, como você agora deu esse exemplo, por exemplo, Sim. uma criança começa muito cedo, quando ela aprende, por exemplo, a manipular os pais para conseguir aquilo que ela quer. Ela sabe que se eu só sorrir, eu não vou conseguir. Sim. Então, faço ali aquele Justo. chorinho, aquela birra, e a mãe ou o pai, para conseguir uns momentos de paz, porque aquela criança, enquanto não conseguir aquilo, não vai parar de chorar. Faz o quê? Vai lá e dá aquilo que a criança queria. Ou seja, ela já sabe, eu consigo manipular os meus pais se eu fizer esse chorinho, se eu fizer essa birra, ficar ali com aquela carinha triste. Alguns conseguem até chorar de verdade. Sim. Por quê? Aprendeu a manipular. E isso é mal. Por quê? Deus também a palavra de Deus também nos ensina que nem o próprio Deus nos manipula nada. Uhum. Então, isso de manipular para conseguir alguma coisa é mesmo algo que já vem dessa parte do natureza. mal que entrou quando o homem pecou. E não só as crianças fazem isso, às vezes nós fazemos isso inconscientemente. Por exemplo, uma criança também aprende logo cedo a mentir. Foi você? Não, não foi. Uhum. Mas foi. Por quê? E ninguém ensinou, é. e ninguém ensinou aquela criança a dizer que não foi. Pelo Uhum. contrário, normalmente os pais ensinam que tem que contar sempre a verdade. Mas como você deu esse exemplo, como já faz parte De nós. de nós, da nossa natureza, o mais natural é, foi você? Não, não foi. Pera, mas nem havia necessidade de mentir. Mas por que eu menti? Uhum. Já é algo que tá lá dentro e não tem muito que se possa fazer se a gente não mudar a maneira de viver. Exato. Até um versículo muito interessante que diz que o mal que nós não queremos fazer é esse que nós acabamos por fazer. Por mais que ali nós estamos numa fase em que nós não queremos fazer o mal, aquilo já está tanto dentro e acaba por nos trazer uma condenação. E é o que muitas pessoas têm hoje em dia na vida. Tem a condenação e acham que são impuras de andarem com Deus. Mas são esses tabus que nós vamos quebrar no programa de hoje, né? Exatamente. E vamos entender que sim, existem maldições, mas Deus ele fez um plano de resgate. Nós temos, acredito que você que está em casa tenha pecado, tem defeitos, tem ali coisas a melhorar na sua vida, mas Deus ele fez um plano de resgate, não foi, Lucas? Para realmente transformar a nossa vida e fazer com que nós possamos entender, nós temos direito a tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida? Somos herdeiros realmente das coisas que Deus tem para a nossa vida? Isso mesmo. Mesmo com os nossos pecados, que é algo que muitas vezes cria ali um castelo na mente das pessoas, né? É verdade. Seguindo agora, então, esse Sim. raciocínio, será que eu sou digno? Será que eu tenho direito a essas bênçãos de Deus? Não, eu sou muito pecador, eu falhei muitas vezes e Deus não deve nem querer me ver por perto. Muito pelo contrário. Porque vamos tornar o mais pessoal possível. Deus, ele é como um pai. Mas ele é aquele pai, sabe aqueles pais perfeitos? Aquele pai amoroso,
que os filhos, quando vêm, deixam logo aquilo que estão a fazer e saem correndo para abraçar o pai, e o pai está sempre preparado para receber aquele filho com um abraço, com um beijo. Deus é esse pai amoroso. É um pai que está sempre à espera que os seus filhos, quando errem, reconheçam que erraram. E não está ali para punir, Sim. para bater naquele filho. É claro que os filhos falham, erram. Isso pode acontecer porque todos nós, infelizmente, falhamos. Mas o nosso Deus está sempre preparado para nos receber. Prova disso que, mesmo quando o homem pecou, foi afastado de Deus pelo pecado, porque quando o homem pecou, fez-se um abismo entre o homem e Deus. Já não havia mais uma ligação Sim. para que a gente pudesse estar novamente com Deus. Deus, então, ele criou um plano de redenção, ou seja, um plano para nos perdoar daquele pecado. E esse plano consistia que alguém pagasse por aquele pecado. A palavra de Deus nos ensina também que o salário do pecado É a morte. é a morte. E nesse caso não estamos falando só de uma morte física, Sim. estamos falando do afastamento completo de Deus pela eternidade. Então, alguém precisava pagar por esse pecado. E quem se voluntariou foi Jesus Cristo, que disse, Exato. eu vou. Que é o Filho unigênito de Deus, né? Exatamente. Que é o nosso Jesus Cristo, ele disse, Pai, Sim. deixa que eu vou. Se alguém tem que morrer por amor a essas pessoas, eu vou. E Jesus Cristo veio. E a Bíblia nos mostra a história de Jesus, que ele cresceu e sempre teve um diferencial, porque em momentos em que todos esperavam que ele agisse completamente da maneira que o homem agiria, ele agiu diferente, ele agiu da maneira como Deus espera que seja a vida do filho. Então, ele sempre andou pelos caminhos corretos, mesmo quando foi tentado, não caiu Sim. na tentação, porque tentações acontecem. Aconteceu com todo mundo, até com Jesus. né? Exatamente, até o próprio Jesus Cristo foi tentado, Sim. Todo mundo está sujeito. mas não caiu, é aí que está a diferença. Ele não entrou nessa tentação, ele resistiu. O que também nos prova que, como nós somos a imagem e semelhança dele, que nós também conseguimos resistir a essas tentações. Mas, o que acontece? Ele, chegado o momento certo, ele foi entregue para morrer por nós. Ele morreu no nosso lugar para fazer aquele pagamento pela nossa dívida. É a mesma coisa como se, por exemplo, eu fosse a um restaurante e depois de eu ter comido tudo aquilo que eu queria, quando eu chamo o garçom, dou o sinal para ele, garçom, a continha. Na hora que o rapaz vem, ele me diz, olha, aquele senhor ali que acabou de sair já pagou a sua conta. Aquele senhor, mas ele não estava aqui comigo. Mas alguém pagou. Sim. E nesse caso, da nossa salvação, quem pagou foi Jesus Cristo. Morreu por nós, por nos amar, por saber que alguém precisava morrer para que o homem tivesse novamente uma ponte sobre aquele abismo que foi criado entre o homem e Deus. Então, Jesus Cristo foi essa ponte. Jesus Cristo também fala que ele é o único caminho, a verdade e a vida. O único caminho que nos leva até Deus. Sim. Não existe um caminho alternativo. Uma segunda estrada. Não, só existe aquele caminho, que é por Jesus Cristo. Então, quando Jesus ele morre por nós, ele paga o preço pela nossa salvação. A Bíblia nos diz que nós fomos então ali redimidos, tirados da maldição e nos levado para o lugar onde nós deveríamos viver a vida que Deus espera, que Deus Sim. sempre imaginou para nós. E algo muito interessante é realmente as pessoas entenderem que nós já saímos das maldições, né? Acredito que o Lucas e as pessoas que estão nos acompanhando já devem ter ouvido, né? O macaco sai da floresta, mas a floresta não sai de dentro do macaco. E é o que nós vamos dizer no próximo bloco, para nós realmente entendermos. Tudo aquilo que Jesus podia fazer, tudo aquilo que Deus podia fazer, Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Agora basta nós realmente entendermos e nos vermos com as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Lembre-se, até mesmo que o missionário Lucas falou para nós, né? Que a condenação quem traz não é Deus. Não há ninguém que se arrependa, que diga perdão pelos seus pecados, que Deus não seja poderoso para nos perdoar. Defeitos todos nós temos, falhas, todos nós estamos sujeitos a falhar, a pecar, mas o nosso Deus não é o Deus da condenação e Ele te ama.
Você tem muito valor para Deus. E acredite mesmo que as maldições, os problemas que acontecem lá fora, não é para a sua vida. Deus, Ele tem um plano, Ele montou um plano para que hoje você pudesse ser feliz e ter todas as suas necessidades supridas. Por isso, você que precisa de oração, você que precisa da ajuda de Deus, eu exorto você a procurar a Igreja Maná mais perto de você. Eu exorto você a entrar em contato conosco com o SOS que passa em rodapé. Nós temos uma equipe de pastores, de missionários que estão prontos para poder te ajudar, estão de braços abertos, para que realmente você possa se sentir acolhido e possa entender que algo de bom Deus tem preparado para cada um de nós. Nós agora vamos para o nosso momento musical e aproveite esse momento para você falar com Deus. Aproveite esse momento para nos enviar o seu pedido de oração, que no final do programa nós vamos orar por você. Então, lembre-se do WhatsApp que está passando no rodapé, 16-DDD, o número é 99115-0532. Faça o seu pedido de oração e certamente Deus, Ele vai agir na sua vida. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical. Predestinados para grandes coisas fazer, predestinados para o seu lado viver. E as palmas aqui, sim! E a mãe arrebenta, sa, sa, sa. Eu sou herança, conforme o propósito, tu que faz todas as coisas segundo a sua vontade. Eu sou herança, conforme o propósito, tu que faz todas as coisas segundo a sua vontade. Desde os fins da terra e justificou. Ele me chamou entre os seus mais excelentes. Ele me tomou desde os fins da terra e justificou. Ele me chamou entre os seus mais excelentes. Predestinados para grandes coisas fazer, predestinados para o seu lado viver, predestinados para grandes coisas fazer, predestinados para o seu lado E as palmas viver. aqui! E o giro, chá! Outro lado! Somos herança, conforme o propósito, tu que faz todas as coisas segundo a sua vontade. Somos herança, conforme o propósito, tu que faz todas as coisas segundo a sua vontade. Ele nos tomou desde os fins da terra e justificou. Ele nos chamou entre os seus mais excelentes. Ele nos tomou desde os fins da terra e justificou. Ele nos chamou dentre os seus mais excelentes. Predestinados para grandes coisas fazer, predestinados para o seu lado viver, predestinados para grandes coisas fazer, predestinados para o seu lado viver, predestinados para grandes coisas fazer, predestinados para o seu lado viver.
Pra grandes coisas fazer. Acredite que todos nós fomos predestinados para as grandes coisas. Você que nos acompanha saiba que Deus tem grandes coisas reservado para a sua vida. E nós temos muitas ferramentas onde realmente Deus ele vai mostrar a sua palavra, a sua vontade para cada uma de nós. E nós temos esse material, até o missionário Lucas trouxe no programa de hoje, que é o livro, né, Redimidos da Maldição. Este material onde nós temos realmente a vontade de Deus para a nossa vida. Existem maldições, mas também existe o outro lado, que são as bênçãos, que é o que Deus tem reservado a cada um de nós. Se você quer realmente conhecer um pouco mais sobre este material, sobre este livro, você pode saber mais através das nossas igrejas. Procure a Igreja Maná mais perto de você. Você pode entrar no nosso site tvmanabrasil.com e lá nós temos um ícone que diz moradas. Procure a Igreja Maná mais perto de você e certamente você, através deste material, vai receber a vontade de Deus para a sua vida. Não é mesmo, Lucas? Que é uma vontade que é boa, perfeita e agradável. É importante as pessoas que estão lá em casa entender, né? Existe sim o lado das maldições, mas existe agora, depois que Jesus ele morreu por nós na cruz, derramou o seu sangue, a parte das bênçãos, não é? Exato. Inclusive, quero só ler aqui um versículo nesse livro que nós falamos, Sim. que é em o Colossenses 1, versículo 12 e 13, que diz assim: dando graça ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o que nós vimos aqui é que nós damos graças a Deus, Sim. porque Ele, por nos amar, perdoou os nossos pecados. Então, nós já não precisamos ter aquele peso, ter a preocupação de Deus não quer saber de mim, eu sou muito pecador, eu sou o mais impuro de todos. Não, porque nós fomos transportados das maldições para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, fomos transportados para o lugar onde Deus realmente nos quer, no lugar de filhos. E também a Bíblia nos fala lá em 2 Coríntios que é o quê? Que se nós estamos em Cristo, uma nova criatura nós somos. E as coisas velhas já passaram, ou seja, tudo ficou para trás, e eis que tudo se fez novo. Então, aqueles problemas que eu tinha já não existem mais. A partir do momento que eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Já não preciso me preocupar. Já não preciso ficar me preocupando. E agora, o que é que eu vou fazer? Não, já não é necessário. Por quê? Porque uma nova criatura eu fui feito. E, com isso, todas as bênçãos de Deus estão agora ao meu alcance. Sim. Eu já não preciso chorar. Não preciso ficar mendigando o poder de Deus, o poder de Deus, porque já foi dado. Sim. Digamos assim que Deus ele já não tem as bênçãos para me dar, porque Ele já me deu. Então, eu não preciso ficar pedindo, Senhor, me manda a sua bênção, me abençoa. Ele já deu. Eu só preciso tomar posse. Eu preciso agora aprender a viver de acordo com a maneira que Deus deseja que seja a minha vida. Sim, e é uma maneira, é uma vontade que é boa, perfeita e agradável. E quando nós falamos de Deus, até mesmo as pessoas ficam ofendidas por falar de um Deus que às vezes tem as maldições. Porque às vezes vão nas nossas igrejas ou ligam o programa e estão à espera do quê? Ai, ô Lucas, eu só quero ouvir bênçãos, eu só quero ouvir coisas boas, eu não quero a maldição para minha vida. Afinal, ninguém gosta de ter maldições na vida, ou gosta? Não, ninguém gosta. E todo mundo quer exatamente fugir delas. E às vezes essa ansiedade para querer sair das maldições acabam por ir em caminhos que não são os caminhos de Deus. E nós aprendemos no programa de hoje, né, que só Jesus ele é o único caminho, a Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Sim. E quando as pessoas elas procuram por Deus porque elas querem sair dessa maldição, elas querem que Deus tire essa maldição da vida delas. Para começar aqui, não é Deus quem nos dá a maldição. Pelo contrário, Deus só tem bênçãos para nos dar. Então, se alguém, neste momento, sofre algum tipo de maldição, o mais importante é saber que não vem de Deus. Exato. Então, não é para outros caminhos que nós vamos correr e vamos encontrar a solução. Acaba virando uma bola de neve, né? Em vez da pessoa ter a solução do seu problema,
ela acaba se afundando ainda mais, tentando sair dele. Exato. Quando, na verdade, o que nós precisamos é entrar no centro de da Deus. vontade de Deus, e aí as bênçãos são uma consequência. Porque se eu faço a vontade de Deus, não esperando as bênçãos, não é fazer porque se eu fizer, Deus vai me abençoar. Não é. Eu vou andar nos caminhos de Deus porque eu amo esse Deus. Porque eu quero estar perto desse Deus. Eu entendo que Ele me ama, que Ele me deu a salvação, então eu quero estar perto dele. Como consequência, a gente vai ser abençoado. Voltando naquele exemplo do pai. Exato. Um pai, ele sente prazer em dar presentes aos seus filhos. Que pai é que não gosta de, por exemplo, no aniversário do filho, dar aquele brinquedo que aquela criança tanto esperava? Exatamente. Ou, por exemplo, aquela situação que é quando o filho começa a chegar numa certa idade em que ele já pode, por exemplo, tirar a carta. Que pai é que não gostaria de, por exemplo, Presentear. presentear com a carta e com o carro aquele filho? Então, olha, filho, terminou de passar. Pai, passei, tenho aqui a minha carta. E o pai levanta a chave do carro. Por quê? Porque todo pai deseja o bem para o seu Tem filho, esse instinto, né, de proteção, de cuidado. de ajudar, de dar o melhor. Exato. Inclusive, existe aquela famosa frase que é muito pai tira da própria boca para dar Pra ao poder filho. dar. Por quê? O importante é que o filho esteja bem. E nesse caso, Deus não precisa tirar da própria boca, porque Deus não passa também necessidade de nada. Exato. Então, Deus ele só tem as bênçãos para nos dar. E quando nós, então, fazemos o quê? Desobedecemos, andamos longe de Deus, não é Deus quem nos castiga, mas nós saímos fora da proteção da casa de Deus. Do famoso guarda-chuva, Do guarda-chuva, né? exato. É onde tem ali a proteção da chuva, da tempestade que está lá fora. Se nós estivermos lá debaixo, nós estamos protegidos, né? Exato. E se eu saio debaixo daquele guarda-chuva, daquela proteção, o normal é que eu fique molhado. Uhum. O normal é que aquela chuva me atinja. Sim. Ou, se eu saio debaixo da proteção de Deus, o normal é que eu tenha problemas. Em casa, na família, nas finanças, na saúde. Muitas vezes, problemas acontecem de maneiras diferentes. Mas o normal é, quando nós saímos debaixo da proteção de Deus, quando nós nos afastamos dele, o normal é que problemas comecem a aparecer. Porque sempre quando nós estivermos debaixo da proteção de Deus, tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida são as bênçãos, não é? Deus só tem bênçãos para Quando nós. nós falamos de maldições, pensando no mundo atual, quais são essas maldições? Eu sei que o Lucas mencionou, né, sobre a área financeira, sobre a saúde, sobre a família. E é importante as pessoas que estão lá em casa entender qual é a maldição. Porque às vezes as pessoas pensam que existem sofrimentos, que todos os sofrimentos são da vontade de Deus. Mas nós aprendemos que não, né? Há sofrimentos que são da vontade de Deus e há sofrimentos que não são, da não vontade é? de Deus. E as maldições que nós vemos hoje, trazendo exatamente para os nossos dias atuais, Sim. nós vemos crises financeiras, pessoas que ontem contavam com um emprego Hoje já não. e hoje aquele emprego já não... Pais de família que muitas vezes têm que trabalhar em 2 ou até 3 empregos para conseguir manter Sim. a casa, para conseguir levar o sustento para sua casa. Isso é uma maldição. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo ele já supriu todas as nossas necessidades. Então, a maldição nesse caso é não ter a necessidade financeira suprida. Porque às vezes até tem 3, 4, tem muitos empregos, mas parece que não vale de nada, porque não dá para suprir. E quando nós trazemos para as maldições, a maldição não é ter muitos empregos. A Não. maldição é que muitas vezes tem muitos empregos, só que não vale de nada porque não consegue ter as necessidades supridas, não é isso? O dinheiro não é suficiente. Ou, por exemplo, de repente o problema não é na área financeira. Sim. A pessoa pode ter muito dinheiro, mas vai em médico atrás de médico, todas as semanas está, seja no posto de saúde, seja no médico, seja no que for, vai na farmácia. No SUS, na UPA, Exato. em todas as ferramentas. E vai no médico e o médico olha para a pessoa e diz, você não tem nada, mas a dor está ali. Já fez exame, já tomou remédio. Aí, olha, então faz aquele tratamento, faz isso ou faz aquilo E não encontra. e nada muda. Por quê? Porque ali existe um problema sério que é uma maldição na área da saúde. Aquela pessoa precisa se livrar dessa maldição na área da saúde. Ou nós falamos agora finanças, saúde, pode ser problemas na família,
uma família completamente desestruturada, uma família em que muitas vezes pareça que não existe amor. E é importante falar sobre isso, porque às vezes as pessoas pensam que é da vontade, até mesmo pensam, já é normal, já está banalizado a família, então briga todos os dias é normal, Lucas, Não. aquela discussão, aquela ofensa gratuita, né, aquele prazer em brigar, é normal já. Não, também não é. É algo que é importante dizer, porque não é da vontade de Deus, isso Exato. não é normal, já que hoje o mundo faz isso ser normal, mas não é normal para a nossa vida, né? Exato, isso são todas maldições, Sim, mas que Cristo veio para nos resgatar delas, para nos livrar de todo esse tipo de maldição. Então, voltando ao plano perfeito de Deus, seja que, então, na área das finanças, que eu seja abençoado ao ponto de eu posso emprestar a muitos e não peço nada emprestado. Eu abençoo o outro sem precisar me preocupar, porque na minha casa nunca falta. Na família, a minha família é abençoada, todos se respeitam, todos se amam, existe uma união. Afinal, a palavra de Deus também diz que onde há união, Deus ordena a sua bênção. Então, uma família que ela é unida, automaticamente temos ali as bênçãos de Deus naquela casa. Seja na área da saúde, uma pessoa que tinha uma doença, aquela doença some, aquela doença sai, a pessoa fica curada. Por quê? Porque Jesus Cristo nos resgatou dessa maldição e nos trouxe para o plano perfeito de Deus, que é termos saúde. Então, e estamos falando aqui só de 3 exemplos, finanças, Sim. saúde, família, mas existem outros tantas áreas problemas. que as pessoas podem sofrer problemas por estarem debaixo da maldição. E às vezes nem sabem, né? Às vezes buscam causas, e às vezes deve ser frustrante no coração delas, né? Porque buscam por tantas causas, mas não encontram. Mas a Bíblia nos ensina, né? Que toda maldição há uma causa. Há Exato. uma origem. E as nossas igrejas, os programas, toda a programação, toda a grelha de programação é justamente para que, de uma certa forma, Deus ele possa falar no nosso coração e possa te mostrar qual é a origem do seu problema, em que realmente não é da vontade de Deus. Mas se está acontecendo, por quê? Eu preciso da ajuda de Deus. Nós temos um material na nossa igreja que tem o título, né, da origem dos problemas. E é importante nós entendermos que a vontade de Deus para a nossa vida é realmente transformar, libertar. A vontade de Deus é que realmente você possa viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, que é bom, que é perfeito e que é agradável. Acredite mesmo que a maldição não é para a sua vida. Nós agora vamos para o nosso momento musical e daqui a pouquinho nós vamos orar por você. Aproveite esse momento para que você possa fazer o seu pedido de oração, para que no final você realmente possa receber no seu coração a vontade de Deus para a sua vida. Você possa realmente entender e estar liberto de toda a maldição e já neste tempo ter sim uma família abençoada, ter sim as suas necessidades supridas e ter sim uma saúde em abundância, porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos agora ficar com o nosso momento musical. Adão Deus escolheu para começar, Abraão para pai de muitas nações, Moisés Deus escolheu para libertar o povo da escravidão, Josué foi escolhido para conquistar, José escolhido para governar, somos escolhidos de Deus para levar Jesus à multidão. Os enfermos, para libertar os cativos, escolhidos, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Adão Deus escolheu para começar, Abraão para pai de muitas nações, Moisés Deus escolheu para libertar o povo da escravidão, Josué foi escolhido para conquistar, José escolhido para governar, somos escolhidos de Deus para levar Jesus à multidão. Os enfermos, para libertar os cativos, escolhidos,
Nós agora vamos encher o nosso coração de fé. A fé ela é uma força que vai buscar no mundo do Espírito tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ao decorrer do programa, nós aprendemos sobre as bênçãos sobre as maldições e que realmente Deus ele tem bênçãos e tem um escape para a nossa vida, quando realmente nós estivermos debaixo da proteção de Deus. E hoje nós vamos, o Lucas vai compartilhar conosco alguém de grande fé na Bíblia, em que realmente tinha um propósito, tinha um plano, só que ele tinha uma maldição que era um obstáculo para ele conseguir vencer. Mas ele conseguiu, ou não conseguiu, Lucas? Conseguiu. Conseguiu vencer. Conseguiu. Inclusive, nós vamos falar sobre essa história de fé e vamos falar sobre o pai da fé. Vou falar um pouquinho sobre a história de Abraão. Abraão, se você depois quiser ler, a história de Abraão tá em Gênesis, mas a história que começa contando que aquele casal, que era Abraão e Sara, tinha um sonho de ser pais. Mas Abraão já era muito velho e Sara, além da idade, era estéril. Então, existiam ali 2 agravantes, a idade do casal e ela não podia gerar filhos. Na falta de um problema, Na falta de um vinha logo 2. Exato. Como a gente costuma brincar no Brasil, desgraça pouco é bobagem, vinha logo 2. Então, existiam 2 situações, a idade e ela ser estéril. Mas Deus conhecia o desejo deles serem filhos, deles serem pais, deles gerarem filhos. E Deus fez uma promessa. Deus falou para Abraão que, através dele, que ele seria ali o pai de uma grande multidão, de uma grande nação, que muitas nações sairiam dali. Só que o problema era, Abraão não tinha fé para acreditar naquilo que Deus falou. E Deus levou ali alguns anos para conseguir que Abraão finalmente tivesse essa fé para que o que o mundo mostrava como um problema não impedisse a bênção de Deus de chegar na vida deles. Porque muitas vezes é isso, a nossa falta de fé não permite que as bênçãos de Deus, que nós consigamos receber as bênçãos de Deus. Então, Abraão ainda tentou dar ali um jeitinho, mas Deus sempre falou para ele, não é da sua maneira, é da maneira que eu quero. Você vai ter um filho e vai ser com a sua esposa. Não é com a empregada, não é com a sua esposa. Você e a sua esposa vão ser pais. E aí, inclusive, quando Deus fala mesmo para Abraão, inclusive o filho vai ser da sua esposa, a Sara ouviu e riu, porque ela não acreditava naquilo. E Deus fala para ela, você está a rir por quê? Sim. Ah, Senhor, mas eu já sou tão velha. Isso nunca foi um problema para Deus. E Deus, inclusive, para conseguir mudar a maneira como eles se viam, Deus precisou mudar o nome deles. Por quê? Porque eles não se viam como pais, então, a partir de agora eu vou mudar o nome de vocês, e você vai, em vez de se chamar Abrão, vai ser Abraão, e ela também vai mudar, ela se chamava Sara, vai se chamar Sarai. A partir de agora, é o pai de uma grande nação e mãe de uma grande nação. Ou seja, a partir de agora, vocês vão se tratar assim, vão se chamar pelo nome para começarem a criar fé. Sim. E foi algo que realmente Deus ele precisou trazer para mudar a imagem errada. E quando nós falamos de maldição, às vezes é uma imagem errada dentro das pessoas, né? Elas não se conseguem ver vencendo de tanto problema que tem na vida, né? Exato. Mas sim existe um escape, existe uma solução se nós confiarmos em Deus, não é? Exatamente. E quando Abraão finalmente acreditou, a promessa de Deus se cumpriu. Ele gerou um filho. E Deus ainda fez fez um teste. Vamos ver se Abraão realmente, agora que eu dei o que eu prometi, se Abraão ainda continua a me amar. E Deus falou para ele, Abraão, você vai fazer um sacrifício, mas o sacrifício vai ser o seu filho. E Abraão falou, sim, senhor. Se o senhor está me pedindo o meu filho, eu vou dar. E Abraão foi, confiando. Ele não sabia, inclusive na Bíblia, nós vemos que Abraão fala que Deus iria suprir para ele o cordeiro para o sacrifício. E ele foi, a história conta que Abraão chegou no lugar, amarrou o rapaz, levantou a faca, e na hora que ele foi para sacrificar o filho para Deus, Deus falou para ele, Abraão, para, porque agora eu sei que o seu coração realmente me ama. E Abraão tinha fé que, se Deus não impedisse aquilo de acontecer, olha, Deus não ia mentir. Exato. Então, nem que fosse para o Isaac ser ressuscitado. Mas a bênção de Deus não ia falhar. Exato. E é exatamente isso. Deus tem uma promessa para a sua vida.
E, independente do que aconteça, a promessa existe. E Deus não vai mentir. Deus não vai deixar que essa promessa falhe. E se ela, por acaso, tem falhado até agora, é porque nós não estamos andando da maneira como Deus deseja. E para isso nós temos que nos voltar, temos que olhar na direção de Deus, andarmos nos caminhos de Deus, porque assim, as nossas bênçãos vão vir, Deus não mente. Exato. E chegou a hora de nós orarmos, né, justamente para essas pessoas que estão aflitas, porque um problema traz uma aflição, traz um medo, e é o que o Lucas vai fazer hoje, né? Vai orar por todos os pedidos de oração de todas as pessoas que mandaram, não é? Exatamente, nós vamos orar e com fé de que Exato. tudo aquilo que foi pedido, seja na área da saúde, das finanças, da família, não importa, tudo aquilo que foi pedido nos pedidos de oração, Deus vai ouvir esse pedido. Amém, amém. Por quê? Porque as bênçãos já estão ali. É E isso. agora nós vamos tomar posse, nós vamos receber aquelas bênçãos de Deus para as nossas vidas. Amém. Então, vou convidar todos a fecharem os olhos. E eu vou orar e você no final diga amém, que significa eu concordo. Ó Pai, nós trazemos todos os pedidos de oração que foram feitos hoje. E primeiramente, te agradecemos porque nós temos a certeza de que as tuas bênçãos já estão sobre as nossas vidas. E nós hoje tomamos posse de todas as bênçãos para todas as áreas, na área financeira, na área da saúde, na área da família. Tomamos posse de todas as bênçãos em nome do Senhor Jesus. E aí nós respondemos, amém. 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 Tá feito, já está concretizado e que realmente todas as pessoas que nos acompanham nesse programa pudessem aí quebrar todos os castelos da mente e vão sair desse programa acreditando. Ninguém vai segurar elas, né? Vai ter que sair da frente realmente. Já são mais que vencedoras, têm as Exato. bênçãos de Deus nas suas vidas. Exatamente. Então, todo o pessoal que esteve nos acompanhando descobriu hoje que realmente as maldições existem, mas tem um plano de resgate, não é, Lucas? É isso mesmo. Muito obrigada pela sua presença, foi um Obrigado, prazer recebê-lo aqui no nosso programa e até uma próxima, vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado. E você que está aí nos acompanhando também, muito obrigado pela sua companhia neste programa. Não perca o nosso próximo programa e saiba que realmente algo de bom Deus tem preparado para cada um de nós. Então, tchau, tchau e até a próxima.